Olá, meus queridos amigos, meus seguidores da Escola Bíblica Virtual e você que está chegando agora, está conhecendo a Escola Bíblica Virtual, seja pelo Facebook ou pelo YouTube, seja bem-vindo e espero que esteja tudo bem com vocês, sua família, tudo esteja correndo perfeitamente. Vamos hoje continuar os estudos. Hoje vou falar sobre as epístolas gerais ou cartas gerais, como já expliquei nas cartas paulinas. Lembrando que epístolas é um nome dado para, um termo técnico dado para cartas direcionadas à comunidade, a um grupo, não a uma única pessoa. Por isso se fala muito em epístolas gerais. Eu vou usar o nome cartas, que é o termo que está sendo mais utilizado atualmente, é o termo mais comum, mas eu gosto muito do termo epístolas, por isso que eu sempre cito esse termo para fazer uma diferenciação. E vou fazer um pouco diferente da sequência dos livros que a Bíblia apresenta, até por questão temática, como eu tenho trabalhado com a Bíblia na sua apresentação temática. Nas cartas gerais eu vou colocar Hebreus, Tiago e Judas, e depois eu vou falar das epístolas petrinas e das joaninas, que é de Pedro e João, porque elas vêm, Judas vem depois, né? Então antes de Apocalipse vem Judas, e uma carta pequena eu vou colocar junto com Hebreus e Tiago. Depois eu pego as outras e no final Apocalipse, ok? Apenas que você possa compreender isto. Então, só para você entender, se situar como será feito, e aproveitando, dá o seu likezinho, compartilha, aciona ali o sininho. Se você está no Facebook, passa a seguir. Se você está no YouTube, vai lá, se inscreve. Se você não está no YouTube, se inscreva também. É bom, a gente pode ter algum estudo, algum comentário. Tem algumas pessoas comentando no YouTube e não comentam aqui no Facebook. Ou comentam no Facebook e não comentam no YouTube. Então é bom para que você possa ver e poder participar e quem sabe incentivar você a interagir comigo e podemos melhorar. Quero lembrar você que a intenção aqui é sempre passar o melhor e fazer com que você possa compreender. Então, vamos lá, vamos trabalhar com as cartas gerais ou epístolas gerais sobre Hebreus, Tiago e Judas. Então, vamos começar pela de Hebreus, só para entendermos por que elas têm termos gerais. Por que gerais? Porque as outras cartas, as cartas paulinas ou epístolas paulinas, elas são direcionadas a comunidades que foram de fácil compreensão. Entendemos para quem foi. Essas não conseguimos compreender. Pedro e João também, nós não conseguimos compreender para quem foi. Nós vamos ver isso. Então nós vamos ver que elas são direcionadas a alguém e às vezes tem um remetente e não tem um destinatário. Pelo menos que a gente possa identificar. E às vezes não tem nem um remetente, como é o caso de Hebreus. Hebreus ela é uma carta que ela não tem destinatário e também não tem um remetente. Muitos atribuem a Paulo, mas não podemos confirmar porque ele não diz quem foi que escreveu. Então se torna uma carta anônima. E também não sabemos para quem foi. Sabemos o que os leitores vão ler, mas não sabemos quem são esses leitores. Então muitos acreditam que ela foi escrita para os cristãos judeus que estão em Roma. E pela forma de escrita, a forma hebraica, muito hebraica nessa forma, ela foge um pouco a nem judaica, ela é hebraica, do contexto muito da lei, da época de Moisés ali. Então acredita-se que foi Paulo que escreveu por causa disso, mas não podemos afirmar. Então trabalhamos com ela de forma anônima, né? E ela vai trabalhar com essa compreensão, porque vai falar muito sobre uma grave perseguição que estava sendo imposta. Isso está lá no capítulo 10, versículos 32 a 34, e capítulo 12, versículo 4, que inclusive vai dizer que eles deveriam tomar cuidado, né? Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue. Então, dando a entender que tinha uma questão aí até mesmo de morte. Então, uma carta que fala sobre isso. O propósito dessa carta ele é muito debatido também por causa disso. Não se sabe direito, não sabe a autoria, não sabe direito qual é o propósito, não sabe quem são os destinatários, os leitores que vão receber. Por causa dessa perseguição, então não se coloca isso, talvez até para proteger todos. Mas ela é uma carta de exortação. Há muitas expressões de exortação, inclusive lá no capítulo 13, versículo 22, diz isso. Rogo-vos ainda, irmãos, que suporteis a presente palavra de exortação.
tanto mais quanto vos escrevi resumidamente. Então, é uma palavra de exortação. Ela apresenta uma palavra de exortação. Há várias exortações, entre elas, que é feita, evangelizar os judeus não cristãos, uma advertência contra a apostasia, que é abandonar o cristianismo e voltar às antigas formas da religiosidade, da religião dos hebreus ou dos judeus, que é a religião mais ortodoxa, e uma exortação à maturidade cristã. O cristão tem que ser mais maduro. Então isso é bem interessante compreender isso. Outra epístola geral que tem é a de Tiago, né? Ela é classificada como uma das cartas mais técnicas, uma literatura de sabedoria. Ela fica ali junto com os livros sapienciais do Antigo Testamento, nesse nível aí. É uma carta com o propósito de dar instruções para o viver diário e diante das perplexidades que a vida apresenta. Igual Provérbios, Eclesiastes, Jó. Então, é uma carta muito mais prática do que uma carta doutrinária como as demais. Quando se fala em doutrina, é ensinamento. Isso aqui não é mais uma carta para o dia a dia. A ênfase dessa carta está nos aspectos e problemas sociais, em relacionamento, as tarefas da religião dentro do contexto social e vai apresentar muito para que possa compreender isso, os ensinamentos de Jesus. As perseguições parecem ser por causa da natureza econômica, da diferença entre rico e pobre e da expectativa da volta de Jesus. É o que consta lá no capítulo 5, então parece que a ênfase está ali, que vai apresentar. Os problemas que são apresentados nessa carta são problemas de opressão e de perseguição. As ilustrações que ele utiliza são ilustrações do Antigo Testamento, e por isso ele fala muito em dar esmolas, unção com óleo, certas histórias. É até muito bom, muitas pessoas falam que tem que ungir, porque lá em Tiago consta que tem que ungir o enfermo. São costumes do Antigo Testamento, então tem que conhecer isso, né? Contextualizar isso. E usa muito o termo Senhor dos Exércitos, um termo que o Antigo Testamento utilizava e não se usava mais no Novo Testamento. Ela é endereçada às 12 tribos da dispersão. Quando se fala em dispersão, é a mesma ideia que hoje quando se fala em diáspora. O que é dispersão? São uma expressão judaica utilizada como sinônimo para expressar os judeus que estavam ali vivendo fora daquela região de Jerusalém, mas fazia parte ainda do povo judeu, o povo escolhido de Deus. Então ele vai falar, ele está espalhado ali no Império Romano, que era considerado antigamente como um mundo gentio, como consta lá em Tiago 1:1, que vai dizer as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Tiago vai escrever essa carta e ele começa falando isso. É uma carta autoritária, que impõe as regras, e é o livro mais prático do Novo Testamento. Foi escrito para dar conselhos práticos, encorajar os que estavam sendo oprimidos, e a intenção era corrigir algumas tendências conhecidas que estavam sendo feitas no comportamento, na conduta das pessoas, e confrontar os cristãos com as responsabilidades da vida cristã. Então, o cristão não pode fazer isso. Por quê? Porque a sua responsabilidade, o seu testemunho deve ser dessa forma. Então, é uma carta de exortação para a vida prática, uma carta que vai ensinar isso. Então, vai mostrar que a fé é demonstrada pelo viver correto, quando a pessoa se comporta corretamente. Então, mostra que ela tem fé, que é o que consta lá em capítulo 2, versículos 14 a 26, e que ela é contra o viver imoral, o viver antiético, porque isso não faz parte da fé, nem do fruto que a fé produz na vida do cristão. Então, o fruto de um viver antiético não é cristão. O fruto do viver cristão é ético-moral. A fé produz o viver do justo, o comportamento sadio. E a última carta que eu vou falar hoje é sobre Judas. A menor carta que tem no Novo Testamento, talvez da Bíblia, tem apenas 25 versículos e apresenta uma das mais belas bênçãos que a literatura cristã tem. A bênção significa que consta assim: ora, aquele que é poderoso para vos preservar de toda a queda e vos manter sem mancha diante da sua glória na alegria, ao Deus único, nosso Salvador, por Jesus Cristo, nosso Senhor, glória, grandeza, poder e autoridade, antes de todos os tempos, agora e para sempre. Amém. É uma linda saudação, uma linda bênção, apostólica. Então, é uma carta que tem esse contexto. Ela é muito identificada com a segunda epístola de Pedro,
2 Pedro, e ele vai se denominar Judas. Judas é um nome muito comum naquela época. Só que ele diz que é Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. No versículo 1 ele fala isso, é servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Acredito que seja Tiago. Tiago escreveu a carta, que era irmão de Jesus. Né? O Judas, por ser um nome muito comum no século I, existe, só o Novo Testamento ele apresenta 5 tipos de Judas. O Judas Iscariote, que nós conhecemos, cujo nome significa homem de Quiriote, que é uma palavra hebraica, Iscariote, homem de Quiriote. Marcos 3,19 apresenta. Judas, o filho de Tiago, Lucas 6,16 fala dele. Tem um outro Judas que não era Iscariote, está lá em João 14,22, que ele também é chamado de Tadeu em Marcos 3,18 e Labeu em Mateus 10,3. O Judas da Galileia, que é apresentado em Atos 9,11, e o Barsabás, que é apresentado em Atos 15,22. Então, provavelmente, esse é o 6º Judas, irmão de Tiago. Então, não sabemos qual o Judas é, mas qual desses, se é algum desses. Mas sabemos que ele é irmão de Tiago, que diz que é o Tiago que escreveu a carta que eu acabei de falar. E, então, ele é autor do livro. A carta de Judas é direcionada aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Por isso ela é considerada também como circular, uma carta geral. Não diz para quem é, mas diz para que é para todos os cristãos. E então não podemos nem atribuir a um grupo específico. Isso aqui foi para os judeus cristãos de Roma. Né? Então não tem como a gente atribuir. É para qualquer cristão. O autor, Judas, utiliza uma literatura muito comum e conhecida na época de Jesus, para que haja compreensão. Qual é a literatura? A literatura que corria naquela época, que hoje muitos chamam de apócrifos, pseudepígrafos, talvez o termo até mais correto são os pseudepígrafos. Ele cita alguma parte de algum desses livros pseudepígrafos, a partir do versículo 3. E ele vai descrever uma situação perigosa que estava acontecendo, e ele vai falar nessa carta sobre a defesa da fé para corrigir essa situação perigosa. A carta tem um propósito prático, que é advertir contra a heresia que surgiu de repente. Surge uma heresia no meio da igreja, então ele está lá para corrigir. E é uma exortação que ele apresenta, porque ele apenas quer adverti-los. Bom, essas são as 3 cartas, epístolas gerais que eu vou falar. No próximo estudo, eu vou estar falando para vocês sobre as cartas petrinas, depois as joaninas, e encerrando os livros da Bíblia protestante, Apocalipse. E ao final do estudo eu vou falar dos livros da Bíblia católica, pelo menos os que a gente não conhece, que não faz parte da Bíblia protestante, para que você possa também ter um conhecimento do que tem ali, ok? Eu espero que você tenha gostado. Não esquece de compartilhar, de colocar um joinha, também de comentar, de colocar suas dúvidas, suas críticas, seja o que você quiser, e até sugestões. A ideia aqui é estar apresentando a vocês. E diga se você está gostando, se está servindo, está te ajudando. Eu gostaria de saber disso, ok? Um abraço e até o próximo.